Vislumbres de Swami Vivekananda. Foi logo no primeiro encontro que Sri Ramakrishna fez esta pergunta a Narendra, futuro Swami Vivekananda: você vê uma luz quando adormece? Sim, vejo. Todo mundo não vê também. A voz do menino demonstrava admiração. E sua resposta propiciou ao mestre uma profunda visão sobre o passado, a natureza e o destino deste jovem notável, que mais tarde seria Swami Vivekananda. Em seus derradeiros anos, ele próprio descreveu essa faculdade supranormal. Desde meus tempos de criancinha, eu costumava ver um maravilhoso ponto luminoso entre minhas sobrancelhas, quando fechava meus olhos para dormir e acompanhava suas várias modificações com grande atenção. Aquele maravilhoso ponto de luz cambiava de cores e aumentava até assumir a forma de uma bola. Finalmente ela explodia e cobria meu corpo, da cabeça aos pés, com uma branca luz líquida. Logo que isto acontecia, eu perdia a consciência exterior e adormecia. Eu acreditava que era assim que todo mundo começava a dormir. Então, quando cresci e comecei a meditar, aquele ponto de luz aparecia para mim, então logo eu fechava meus olhos e eu concentrava-me nele. A história da vida de Swami Vivekananda é a de um ser fenomenal. Ele era o tipo ideal de yogi monge, de instrutor e líder, de místico e asceta, de trabalhador e filósofo. Era capaz de alcançar o mais elevado estado de devoção, embora possuído do mais alto conhecimento. Era um dedicado humanista, um músico e orador por excelência, um atleta consumado. Em Vivekananda temos um vislumbre do homem perfeito. Seu guru, Sri Ramakrishna, disse a seu respeito: Narendra é uma grande alma, perfeito na meditação. Com a espada do conhecimento, ele despedaça os véus de Maya. A inescrutável ilusão, Maya, nunca poderá subjugá-lo. A verdadeira natureza desse discípulo excepcional foi revelada a Sri Ramakrishna numa visão mesmo antes de terem seu primeiro encontro. Vivekananda era um sábio antigo, imerso em profundo samadhi, consciência transcendental, imóvel como uma rocha. Sri Ramakrishna, o mestre do samadhi, despertou aquele ser divino de sua meditação, dando, por assim dizer, um violento empurrão naquela rocha, encaminhando sua trajetória pelo mundo, a irradiar espiritualidade e a destruir a mesquinhez e a ignorância onde quer que fosse. Com referência às visões que tivera a respeito de Narendra, disse Sri Ramakrishna a seus discípulos: certo dia verifiquei que minha mente pairava no samadhi ao longo de uma luminosa trajetória. Enquanto ela se elevava cada vez mais alto, eu divisava, às margens do caminho, as formas ideais de deuses e deusas. A mente atingiu então os limites extremos daquela região onde uma barreira de luz separava a esfera da existência relativa da esfera do absoluto. Ao atravessar aquela barreira, a mente penetrou no reino transcendental em que nenhum ser corpóreo era visível. Logo a seguir eu vi 7 sábios veneráveis assentados, em samadhi. Passou-me pela mente que aqueles sábios deveriam ter ultrapassado não somente os homens, mas mesmo os deuses em conhecimento e santidade, em renúncia e amor. Perdido em admiração, eu refletia sobre sua grandeza quando vi uma parcela daquela região luminosa indiferenciada condensar-se na forma de uma criança divina. A criança veio até um dos sábios, tocou terna e delicadamente em sua nuca e, dirigindo-se a ele com voz suave, tentou arrancar sua mente do estado de samadhi. Este toque mágico despertou o sábio de seu estado superconsciente e este então fixou seus olhos entreabertos na criança maravilhosa. Com grande alegria, a estranha criança falou-lhe: eu estou descendo. Você também deve vir comigo. O sábio permaneceu mudo, mas seu olhar terno expressou seu assentimento. Tão logo vi Narendra, reconheci que ele era aquele sábio. Mais tarde Ramakrishna revelou que aquela divina criança era ele próprio. Vivekananda nasceu em 12 de janeiro de 1863 em Calcutá. Desde o começo era uma criança precoce de energia excepcional. Todavia, sua tendência inata para a meditação revelou-se na infância. Pois, juntamente com os folguedos comuns da infância, ele brincava de meditar. Certa vez Narendra meditava com seus amigos quando uma cobra apareceu. Os outros meninos ficaram horrorizados e, advertindo a Narendra com um grito, saíram correndo. Mas Narendra permaneceu imóvel e a cobra, depois de algum tempo, foi embora.
Mais tarde, ele disse a seus pais: eu ignorava a cobra ou qualquer outra coisa. Estava sentindo uma alegria inexprimível. Aos 15 anos de idade, experimentou o êxtase espiritual. Viajava com sua família a Raipur na Índia Central e parte da viagem tinha de ser feita em carro de boi. Naquele dia especial o ar estava seco e claro, as árvores e as trepadeiras cheias de flores e pássaros de brilhante plumagem cantavam na floresta. O veículo movia-se através de uma estreita passagem em que picos altaneiros, elevando-se dos dois lados, quase se tocavam. Narendra bateu os olhos numa grande colmeia, numa fenda de um penhasco gigante, que ali deveria existir há muito tempo. De súbito, sua mente inundou-se de pasmo e reverência pela divina providência e ele perdeu sua consciência exterior. Talvez tenha sido esta a primeira vez que sua poderosa imaginação ajudou a elevar-se ao reino da superconsciência. Certa vez, em seus dias de estudante, Vivekananda teve uma visão de Buda conforme narrou. Quando estava na escola uma vez, eu meditava a portas fechadas, e conseguia uma razoável concentração de pensamento. Há quanto tempo meditava daquele jeito, eu não saberia dizer. A meditação já terminara e eu ainda continuava sentado, quando, da parede do quarto que dava para o sul, saiu uma figura luminosa que ficou na minha frente. Era a figura de um sannyasi, monge, absolutamente calmo, com a cabeça raspada, tendo um cajado e um kamandalu, moringa, em cada mão. Ele olhou-me fixamente por algum tempo e parecia querer dirigir-se a mim. Eu, também, observei-o atentamente com muda estupefação. Subitamente, uma espécie de medo apossou-se de mim. Abri a porta e saí correndo do quarto. Então, ocorreu-me que era tolice minha correr assim, pois talvez ele quisesse dizer-me algo. Mas eu nunca mais vi aquela figura. Creio que tenha sido o Senhor Buda que eu vi. Em um de seus primeiros encontros Sri Ramakrishna deu em Vivekananda o toque mágico que baniu a dualidade de sua mente e deu-lhe um sabor da consciência transcendental. Geralmente o Guru ajuda seu discípulo a alcançar o Samadhi como objetivo da vida. Mas o Guru de Swami Vivekananda esperava muito mais de seu discípulo. Sri Ramakrishna realmente censurava Vivekananda por querer permanecer imerso em Samadhi por 3 ou 4 dias seguidamente, interrompendo somente para alimentar-se. Que vergonha! Você ansiar por coisa tão insignificante. Eu queria que você fosse como uma grande figueira e que milhares de pessoas repousassem à sua sombra. Mas vejo, agora, que você só busca sua própria libertação. Assim repreendido, Vivekananda chorava ao descobrir a grandeza do coração de Sri Ramakrishna. Na quinta de Kosiporé, Vivekananda experimentou o Nirvikalpa Samadhi, a suprema realização da Vedanta e da Yoga. Certa noite, enquanto meditava com Gopal mais velho, um irmão discípulo, ele sentiu como se uma luz estivesse posicionada atrás de sua cabeça. Esta luz tornou-se cada vez mais intensa, e ele então ultrapassou toda a relatividade, e perdeu-se no absoluto. Ao recobrar um pouco da consciência do mundo, sentia somente sua cabeça, mas não sentia o resto de seu corpo. Ele exclamou: Gopal, onde está o meu corpo? Ele está aqui, Naren, respondeu Gopal, tentando convencê-lo. Mas, não o conseguindo, Gopal ficou horrorizado e apressou-se em informar a Sri Ramakrishna que disse somente: deixe-o ficar nesse estado por um tempo. Ele amolou-me bastante para consegui-lo. Depois de longo tempo Vivekananda voltou à sua consciência normal. Uma paz e alegria inefáveis encheram sua mente e seu coração. Ele veio até o mestre que lhe disse: agora, a Divina Mãe mostrou-lhe tudo. Mas sua realização será trancada agora e a chave ficará comigo. Quando você tiver acabado de fazer o trabalho da mãe, este tesouro será novamente céu. Outro episódio interessante deste período foi contado por Girish Chandra Ghosh, um chefe de família discípulo de Sri Ramakrishna. Um dia, Vivekananda e Girish sentaram-se debaixo de uma árvore para meditar. Havia tantos mosquitos a perturbar, que Girish ficou muito agitado. Ao abrir os olhos, ficou espantado ao ver que o corpo de Vivekananda estava como que coberto por escura manta, tal era o número de mosquitos nele pousados. Mas ele estava totalmente inconsciente da presença deles, e não tinha nenhuma lembrança deles ao voltar à consciência normal.
Depois do falecimento de Sri Ramakrishna, Vivekananda viajou através da Índia toda como um monge itinerante. Ele queria encontrar um lugar bem isolado onde pudesse viver sozinho, absorto na contemplação de Deus. Nessa época, guiavam-no as palavras de Buda: sereno como o leão, que não treme com os ruídos; sereno como o vento, que não pode ser apanhado por uma rede; sereno como a folha de lótus, intocada pela água, assim tu deves andar solitário como o rinoceronte. Mas a providência divina tinha outros planos para ele, e Vivekananda não podia escapar ao seu destino. Como escreveria mais tarde: nada em minha vida preocupava-me mais que a noção do trabalho a ser feito. Era como se eu tivesse sido arrancado daquela vida em cavernas, para perambular pelas planícies abaixo. Certo dia, durante suas viagens nos Himalaias, ele assentou-se para meditar sob uma árvore, ao lado de um regato. Lá veio a conhecer a unidade entre o universo e o homem, que o homem é um universo em miniatura. Verificou que tudo que existe no universo existe também no corpo e, ademais, que todo o universo pode estar contido num simples átomo. Ele registrou essa experiência em suas anotações e disse a seu irmão discípulo e companheiro, Swami Akhandananda: encontrei hoje a solução de um dos mais difíceis problemas da vida. Foi-me revelado que o macrocosmo e o microcosmo são guiados pelo mesmo princípio. Em 31 de maio de 1893, Vivekananda partiu para Chicago para participar do Congresso das Religiões como representante do hinduísmo. Mas sua mensagem foi tão universal que um observador comentou: Vivekananda foi o representante de todas as religiões do mundo. Proclamou a suprema mensagem do Vedanta: vós sois os filhos de Deus, os compartilhadores da bem-aventurança imortal, seres perfeitos e santificados. Vós sois divindades na terra, pecadores. É um pecado denominar assim a um homem. É um permanente libelo contra a natureza humana. Durante os 3 anos seguintes, viajou intensivamente pelos Estados Unidos e por muitos países da Europa. Contudo, a ativa vida do Ocidente não conseguia perturbar sua meditação. Em Vivekananda encontramos as duas correntes opostas da ação e meditação fluindo harmoniosamente, nunca uma interferindo com a outra. Estando quase exausto pelo trabalho ininterrupto de conferências públicas e aulas, no início de junho de 1895, o Swami aceitou um convite do Sr. Francis Leggett para ir a Percy, New Hampshire, para um período de descanso no silêncio das florestas de pinheiros. Também lá ele experimentou o Nirvikalpa Samadhi. Em 7 de julho de 1895, de Percy, ele escreveu à Sra. Olibu: este é um dos locais mais belos que já vi. Imagine um lago rodeado de colinas cobertas por imensa floresta, com mais ninguém além da gente. É tudo tão agradável, tão quieto, tão repousante, que você pode imaginar como estou alegre de estar aqui depois da agitação das cidades. Estar aqui dá-me um novo alento de vida. Vou sozinho à floresta, leio o meu Gita e fico totalmente feliz. Vou deixar este lugar dentro de 10 dias e vou a Thousand Island Park. Lá vou meditar continuamente e ficarei só comigo mesmo. A própria ideia disso me enobrece. Na arte e arquitetura da Índia, o estado de realização ou de iluminação suprema tem sido representado na forma meditativa de Buda, o iluminado. Este mesmo ideal elevado pode ser encontrado em Swami Vivekananda, nas memórias de Sra. Mary Funk, que foi uma de suas discípulas. O último dia, em Thousand Island Park, foi muito maravilhoso e precioso. Convidou Cristina e a mim para um passeio, pois queria estar a sós conosco. Subimos uma colina distante cerca de meia milha. Só havia floresta e solidão. Finalmente, ele escolheu uma árvore com galhos baixos e assentamo-nos sob seus ramos agasalhadores. Em vez da esperada palestra, ele, subitamente, disse: vamos meditar agora. Ficaremos como Buda debaixo da árvore de Bodhi. Tão quieto ficou ele que parecia transformado em estátua de bronze. Adveio então uma tempestade e choveu muito. Ele nunca soube disso. Abri meu guarda-chuva e o protegi tanto quanto possível. Completamente absorto em sua meditação, fazia abstração de tudo. Logo ouvimos gritos distantes. Os outros vinham à nossa procura com capas e guarda-chuvas.
Swamiji olhou em volta, com mágoa, pois tínhamos de ir embora, e disse: mais uma vez estou em Calcutá sob a chuva. Não se deve esquecer que Vivekananda, como dissera Sri Ramakrishna, não era um homem comum, mas um Nitya Siddha, aquele que nasce perfeito, um Ishvarakoti ou mensageiro especial de Deus, nascido na terra para cumprir uma missão divina. Vivekananda disse: eu inspirarei os homens pelo mundo afora até que eles saibam que são unificados com Deus. Durante toda a sua vida ele praticou tanto a concentração que ela se tornou parte de si mesmo. No Ocidente tinha de controlar esse hábito precioso. Sister Nivedita diz-nos: certa ocasião, ao ensinar a uma turma de Nova York a meditar, aconteceu que, no final da aula, não conseguiram trazê-lo de volta à consciência normal e, um a um, os estudantes retiraram-se silenciosamente. Mas ele ficou profundamente mortificado quando soube o que aconteceu e nunca arriscou-se a que isto se repetisse. Ao meditar, privadamente, com uma ou duas pessoas, ele informava qual a palavra com que poderia ser despertado. Quando estava em Camp Irving, na Califórnia do Norte, certa manhã o Swami encontrou Shanti, Sra. Ansborough, na cozinha, a preparar comida, na hora dele dar sua aula matinal. Você não vem meditar? Perguntou. Shanti respondeu que, como tinha se esquecido de programar adequadamente seus trabalhos, teria de ficar na cozinha. Swamiji disse: bem, não faz mal. Nosso mestre disse que se poderia deixar de meditar se fosse prestar serviço. Tudo bem, vou meditar por você. Shanti disse mais tarde: enquanto durou a aula eu senti que, realmente, ele estava meditando por mim. Ao aproximar-se o fim de sua missão e vida terrenas, Vivekananda certificava-se cada vez mais claramente que este mundo não é senão um teatro. Seus olhos abriam-se cada vez mais, à luz do outro mundo, sua verdadeira morada. E soube explorar de maneira vivida e tocante sua ânsia de retornar a ele. Em sua carta de 19 de abril de 1900, escrita da Califórnia à senhorita Josephine MacLeod, sua sempre leal Joy: o trabalho é sempre difícil. Reze por mim, Joy, a fim de que meu trabalho cesse para sempre e minha alma se absorva na Mãe. Ela conhece o seu trabalho. Eu estou bem, muito bem mentalmente. Sinto mais o descanso da alma que o do corpo. As batalhas são perdidas e vencidas. Arrumei minhas coisas e estou esperando pela grande libertadora. Shiva, ó Shiva, leve meu barco para a outra margem. Afinal de contas, Joy, eu sou somente o menino que costumava ouvir arrebatado e embevecido as palavras maravilhosas de Sri Ramakrishna sob a figueira de Dakshineswar. Esta é minha verdadeira natureza. Os trabalhos e atividades, o fazer o bem e assim por diante, são simples superimposições. Agora, eu ouço de novo sua voz, a mesma velha voz que eletriza minha alma. Os grilhões estão se quebrando, o amor morrendo, o trabalho tornando-se insípido, o encanto da vida extinguindo-se. Agora, então somente a voz do Mestre chamando. Estou chegando, Senhor, estou chegando. Que os mortos enterrem os mortos. Que você me siga. Sim, estou chegando. O Nirvana está diante de mim. Sinto às vezes, o mesmo oceano infinito de paz, sem uma onda, sem uma brisa. Oh, é tão tranquilo. Sri Ramakrishna tinha profetizado que Narendra mergulharia em Nirvikalpa Samadhi no fim de seu trabalho, quando viesse a saber quem e o que realmente era. Um dia, em Belur Mat, quando um irmão discípulo casualmente perguntou-lhe: o senhor já sabe quem é, Swamiji? Ficou emudecido de espanto pela inesperada resposta. Sim, agora eu sei. A saída de Vivekananda do mundo foi tão maravilhosa quanto sua entrada. Depois de consultar um almanaque, ele escolheu uma data auspiciosa para encerrar seu drama. Foi o dia 4 de julho de 1902. Meditou durante 3 horas pela manhã, deu uma aula de gramática do sânscrito e de filosofia vedântica aos jovens monges à tarde, após o que deu um longo passeio com um de seus irmãos discípulos. Sister Nivedita deixou-nos um relato dos últimos momentos de sua vida. Ao voltar do passeio, o sino soava às vésperas e ele dirigiu-se ao seu quarto e assentou-se para meditar, voltado para o Ganges. Era pela última vez.
Então, nas asas dessa meditação, seu espírito voou para o lugar de onde não haveria retorno e o corpo foi deixado, como uma veste dobrada, sobre a terra. As últimas palavras de Swami Vivekananda, dirigidas a um discípulo monástico que o servia, foram: medite e espere até que o chame. S.C. Sociedade Vedanta do Sul da Califórnia.